CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, como eu disse, ao vivo do nosso estúdio da Rádio CBN nessa sexta-feira, dia 12 de outubro, para atender você que nos acompanha, né, Gilberto? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia aos ouvintes da CBN. Prazer estar aqui durante o feriado, fazendo um programa ao vivo para os nossos ouvintes. Com certeza, eles são o nosso principal foco e também de onde vêm nossas demandas, por isso que eu repito. 3223-5911 é o telefone para você participar, ou o nosso e-mail cbnvitoria@redegazeta.com.br. Se tiver dúvidas, se você está no seu Twitter, pelo seu smartphone, é só escrever também, @cbnvitoria, que nós recebemos aqui a sua mensagem. Hoje, nosso tema vai gerar discussão com certeza. Gilberto, a gente tem aqui para falar sobre aplicativos que ajudam a quem tem problemas com o uso da internet. Exatamente, Fábio. Quem não conhece aquela pessoa que fica assim na frente do computador, assim, não, só mais 5 minutinhos agora no Facebook, não, só mais esse vídeo, só esse site aqui, daqui a pouco eu vou sair. Isso se arrasta por horas, né? Já foi muito assim, viu? Então. E aí, para ajudar essas pessoas, pelo menos a ter um mínimo de controle em relação a isso, tem um plugin, ou seja, um anexo, ou seja, como se fosse um programa que você instala dentro do Chrome, e ele ajuda você a monitorar aqueles sites, pelo menos te dá um relatório, primeiro de quais sites você fica mais tempo, para você ter um controle de o que você está fazendo na internet, mas o mais interessante é que você pode estabelecer cotas. Por exemplo, por dia eu só quero ficar 1 hora no Facebook, então ele controla que você tem que ficar apenas 1 hora no Facebook. Aí quando está chegando perto do seu limite, ele te avisa, fala assim, olha, está faltando só 10 minutos, só 30 minutos, só 20 minutos, e aí ele vai te avisando exatamente quanto tempo você tem. Então é um aplicativo gratuito, que você pode instalar no plugin, ele se chama Waste No Time, né? Ou seja, que seria do português, sem perda de tempo, né? É uma tradução livre aqui. Ele limita então o tempo que você pode passar nos sites, pode configurar então, como eu falei, uma cota sobre isso, e aí você pode decidir a situação. Uma coisa interessante é que quando chega o limite, né, da sua navegação, ele coloca uma mensagem para você na tela falando assim, você não devia estar trabalhando agora? Tipo assim, te dá um puxão de orelha e fala assim, ó, tá na hora de você sair do Facebook ou do Twitter ou do YouTube e voltar a trabalhar. Claro. Né? Só falta você chegar e fechar e dizer, não, só mais 5 minutos. Só mais 5 minutos, né? Exatamente. Quem te ficou interessado, é só entrar no Chrome, né, lá na tela do Chrome lá, tem um ícone chamado de Chrome Web Store, que é a loja de aplicativos do Chrome. Né? Clica lá e procura Waste No Time. E aí é um plugin, instala gratuito, não paga nada, clica lá, instala e ele vai configurar, você configura, diz quanto tempo você quer, ele já te dá aqueles relatórios automaticamente, você ainda pode fazer aquela limitação de tempo de navegação na internet, para te lembrar pelo menos que você está na hora de fazer alguma coisa talvez um pouco mais produtiva do que ficar só no Facebook. Mas é qualquer página, né? Não é só qualquer página. Rede social, não. Não, exatamente, você define as páginas comuns e quanto você quer de cota para cada uma daquelas páginas que você tem navegado. Ilimitado. Exatamente. Gilberto, semana passada também a gente teve aqui muita participação quando você comentou sobre aplicativos de controle financeiro, né, smartphones. Eu estava em casa acompanhando e foram ouvintes que mandaram e foi o Vinícius Lima foi um deles, né? Exatamente, o Vinícius Lima, depois que a gente terminou aqui o programa, né, ele entrou em contato com a gente. Obrigado, Vinícius, aí pela dica, boa dica também, que a gente falou sobre controle financeiro. Ele deu uma dica de um aplicativo que ele usa, que ele também gosta bastante, né, ele usa o iOS para Apple. Ele fala que tem um programa, um aplicativo chamado MoneyCare, né, que também ele usa, acho que é bastante interessante, e aí compartilhando a dica dele, né, do aplicativo que ele usa de controle financeiro para os nossos ouvintes. Então, quem também tiver aplicativos que também acha interessante, que já usa, fala com a gente, manda aqui um e-mail para o CBN Vitória, né, manda lá pelo Twitter do CBN Vitória, a gente vai compartilhar isso também com os nossos ouvintes, que é interessante a informação circular, né, entre todos os ouvintes, bem legal. Com certeza. Né? Obrigado mais uma vez, Vinícius, pela participação. Eu recebi uma participação, Gilberto, a respeito de iPhone, né? As pessoas têm muito uso do smartphone a respeito de fotos. As fotos, muitas fotos guardadas no smartphone como um iPhone, pode deixar o sistema lento? Não, lento não, assim, não acredito que fique lento. O que pode acontecer, né, que é um risco maior de você perder se você não tiver um backup dessas fotos, né, também, e é um risco se você perder o aparelho, né, essas fotos podem ser divulgadas de forma né, indevida, mas tornar o aparelho lento, eu não acredito que não é o caso, né, disso aí. A dúvida da Luzia de Cariacica. Obrigado, Luzia. Gilberto, também a gente tem falado muito aqui sobre smartphone e você, antes disso tem uma dúvida do ouvinte também,
que eu já ia pular lá para um negócio que eu achei muito interessante que você já tinha me contado. Mas vamos na ordem, Vamos né? lá. Bom, o Gustavo também entrou em contato aqui com a gente, falando aqui que sempre acompanha os comentários do CBN, né? Obrigado aí, Gustavo, pela participação. E ele falou que comprou um tablet para a filha que tem 12 anos, olha, bem legal, no Dia das Crianças, né? Então, interessante. Tecnológico. Né? Bem tecnológico. Ele deu de presente aí para a filha um tablet de 12 anos para ajudar nos estudos. Ele queria uma ferramenta para monitorar o que ela acessa, o que ela faz dentro do tablet. E aí pergunta se tem algum programa que pode fazer esse monitoramento. Aí, obrigado, Gustavo, pela participação. Muito pertinente a sua pergunta, né? Porque hoje em dia os adolescentes e crianças estão cada vez mais usando os tablets, né? E dispositivos móveis. E tem sim. Tem um aplicativo chamado NetNanny, né? Que seria do inglês, seria babá eletrônica. Né? Então é www.netnanny, com 2 N's e Y no final.com. Esse aplicativo você instala tanto para PC e tem versões também para tablets, smartphones iOS, Apple ou Android. E você consegue, além de monitorar, controlar os sites que os adolescentes acessam. Inclusive tempo de navegação, né, que aplicativos ele pode usar e que horas ele pode usar os aplicativos. Bem completo. Eu, na verdade, esse NetNanny é um dos aplicativos para esse tipo de fim de controle de navegação de crianças e adolescentes mais completos que eu conheço. Realmente muito bom. Ele não é gratuito, na verdade, nessa área não tem nenhum aplicativo gratuito, todos são pagos. Ele custa em torno de $30 mais ou menos, mas você paga uma vez só e depois não precisa pagar mais. Mas ele é muito, muito completo, muito bom. Então, repetindo para o Gustavo e para quem estiver ouvindo, www.netnanny, com 2 N's e Y no final.com. Nós já comentamos aqui sobre um aplicativo que ajuda você a não se perder aí muito tempo na internet. Aplicativo aí com certeza muito bom para as pessoas que vão navegando e aí podem até exceder um pouco do tempo em relação aos outros afazeres. Comentamos também aqui a participação do Vinícius Lima sobre o comentário da semana passada dos aplicativos de controle financeiro, e também o Gilberto, antes do repórter CBN, comentava sobre o NetNanny, que é também um aplicativo para a participação do nosso ouvinte Gustavo, que deu de presente Dia das Crianças, claro. A filha dele, 12 anos, ganhou um tablet, mas ele queria saber, ter um controle maior sobre o que a filha acessa nesse tablet, né, Gilberto? Uma boa dica, netnanny.com. netnanny.com, exatamente. Ok. Nós, antes de partir para os nossos fatos da semana, que são muito curiosos mesmo, já temos a participação aqui dos nossos ouvintes, Gilberto, justamente para dar espaço a eles comentarem, perguntarem, tirar suas dúvidas. São 10h05, eu lembro que o telefone é 3223-5911, sexta-feira. Estão nos acompanhando aqui, por exemplo, o Elias da Silva, de Cariacica. E ele diz que no computador dele, as páginas da internet estão abrindo sozinhas a toda hora e em um site de propaganda sem ele solicitar. Aí ele pergunta a você, isso pode ser um vírus no modem? Ele precisa formatar o computador dele? Porque ele já tentou rastrear, Gilberto, com o antivírus dele, não deu certo não. Muito bem, Elias, obrigado aí pela participação. E eu diria que quase com certeza é um problema de vírus no seu computador, viu, Elias? Você falou que usou aí um antivírus. Minha sugestão é que você troque de antivírus. Você não fala aqui pela sua pergunta qual é o antivírus que você está usando, mas eu sugiro que você use um outro antivírus entre os três, entre o Avast, o Avira ou o AVG. São antivírus gratuitos. Escolhe um desses três que você não esteja usando e tira esse antivírus que você tem aí hoje no seu computador e coloca um desses outros e tenta fazer um rastreamento do PC. Se ainda assim não conseguir, a sugestão é realmente formatar, porque pelo que tudo indica, existe um vírus instalado aí no seu computador. Para isso. Ok. O Delson de Guarapari. Delson, até questionei aqui a Juliana da nossa produção, se você puder retornar a ligação de novo aqui para a CBN, 3223-5911, e você que também que nos acompanha pode participar. Só para a gente esclarecer melhor a sua dúvida com o Gilberto, mas eu já vou adiantar, Gilberto, a gente comenta pelo menos, né, a participação do Delson. Ele diz que tem um modem no PC dele normalmente, mas quando ele abre o Google pelo Nextel, ele não consegue acessar a internet, pois fica aparecendo uma mensagem More for You, em inglês, né? E ele não consegue se livrar dessa mensagem, gostaria de saber o que ele poderia fazer. Deus, obrigado aí também pela participação. É difícil assim, entender, de definir exatamente o que está acontecendo, né? Ou seja, se é um problema só com o modem do Nextel ou se é com outros modems comuns. Essa mensagem é estranha, realmente eu nunca vi essa mensagem aparecer de More for You.
E aí, se você puder ligar para a gente novamente, né, para a gente esclarecer um pouco mais, ou mandar um e-mail aqui para o CBN Vitória também, para a gente poder entender um pouco mais, vai ser com todo prazer eu tentar entender aí e responder a sua pergunta, né, em relação a isso. Ok. Não? Obrigado. 10 e 7 já foram as questões então do Elias, de Cariacica, do Delson de Guarapari, e o Marcelo de Cariacica também nos liga, 3223-5911. Ele pergunta, Gilberto, sobre aplicativo que controle o gasto do pacote de internet no celular. Se isso existe, onde ele pode encontrar, se existe tanto no Google quanto no iPhone. Existe sim. Android, né? Android, exatamente. Existe sim. O Android tem um aplicativo, eu realmente não vou lembrar de cabeça aqui qual é. Até a gente já comentou aqui no CBN Vitória. No CBN Vitória aqui. Eu vou anotar essa sua pergunta, né? E na próxima semana eu trago exatamente os aplicativos. A gente pode até ser um tema aqui para colocar os aplicativos de resposta. Mas no Android tem, inclusive eu uso no meu smartphone, um monitoramento que ele te dá, inclusive ele limita, te avisa quando está chegando perto da taxa total, né, 70%, 80% da quantidade da franquia que você definiu para isso, né? Eu vou colocar, está anotado aqui agora a sua pergunta, e na próxima semana eu volto com a sua resposta. Viu, Marcelo? Então, semana que vem a gente responde com todas as opções, claro, para o Marcelo e para todo mundo que deseja ter aí um controle melhor do pacote de internet no celular que se tornou aí, né, Gilberto, quase que primordial no acesso online, nas ruas, na nossa vida, deixando as ligações até de último plano, né, praticamente. Exatamente. Essas são as facilidades do mundo moderno, né? 10 e 9, a gente também tem outras questões para tornar, antes que chegue aqui mais participações. Chegou. O Erasmo Gasoli de Vila Velha, ele pergunta, Gilberto Sodré, toda vez que ele utiliza o Outlook e vai fechar o programa, aparece uma mensagem para ele clicar e liberar espaço. Esse liberar espaço, ele quer saber como faz para tirar isso. Assim, essa mensagem do Outlook, ele funciona assim: quando você tem muitas mensagens dentro da sua caixa postal, ele vai querer fazer um archive, que ele chama, que é como se fosse tirar os espaços vazios que estão dentro do seu Outlook, da sua pasta do Outlook lá, para poder compactar. Você muitas vezes deletou algumas mensagens, as mensagens não ficam exatamente apagadas, ele só coloca uma marca. Quando você faz esse processo, ele exatamente vai realmente retirar essas mensagens antigas que foram apagadas, e sua caixa postal vai acabar diminuindo de tamanho, que ela ocupa no disco, né? Então, se você tem muitas mensagens apagadas e quer, como se diz no popular, fazer uma faxina na sua caixa de entrada, você pode clicar para fazer essa organização. Ele vai basicamente tirar, né, as mensagens que foram apagadas, mas que na verdade elas foram apagadas, mas elas continuam lá dentro só com a marca de apagadas. Então por isso que ele está te pedindo essa opção. Né? Se você quiser fazer esse processo, é só clicar aqui OK, que vai fazer essa faxina na sua caixa de entrada. Ok. Eu lembro que nós estamos também com a nossa imagem na GTV. Nós estamos no www.gazetaonline.com.br/GTV. Você também pode acessar o abre.ai/GTV no celular e acompanhar também pelo seu próprio smartphone justamente a nossa transmissão em imagem aqui do estúdio. Eu, Juliana, Gilberto, Kennedy, estamos aqui nessa sexta-feira justamente para a sua participação chegar até o nosso comentarista também. Bem, o Irineu também ligou, Gilberto. Irineu de Vila Velha. A opinião dele, a sua opinião sobre o uso habitual, se existe diferença muito grande de sistema entre iPhone e sistema Android. Boa pergunta. Para quem usa muito, né? Assim, as duas plataformas têm muitos aplicativos, muitos aplicativos interessantes. A plataforma do Android normalmente tem mais aplicativos gratuitos do que no iOS, né? Ou seja, no uso do dia a dia, a diferença eu diria que é nenhuma, ou quase nenhuma. Na escolha entre um e outro, na verdade, fica mais do que o usuário já tem. Se o usuário já é usuário de um tablet, por exemplo, um iPad, ou de um Mac, né, ou de um MacBook, né, ou seja, um computador da Apple, minha recomendação é que use o iPhone também, porque os aplicativos são compatíveis, e aí vai ser mais fácil dele fazer a integração entre o iPhone e o seu iPad ou o seu Mac. Se o usuário é um usuário de PC, né, de Windows, ele pode fazer a escolha dos dois aplicativos, no caso do Android ou do Apple. No resultado final dos dois casos, é basicamente o mesmo. Eles vão conseguir ter a agenda, vai sincronizar com o Google, vai navegar na internet, ler e-mail. Ou seja, não tem muita diferença entre uma
um aplicativo ou um sistema e outro, né? Eu diria que é mais uma escolha pessoal do que mesmo uma escolha tecnológica, vamos chamar assim. Todos também, todo mundo pergunta, né? Facebook tem, Tem, Twitter Facebook. tem. Os dois precisam, que é um mito também, que não, eu vou usar o Apple, o iOS, porque eu não tem vírus. E aí eu não preciso botar um antivírus. Isso é um mito. Se você tem iPhone, você tem que botar, você navega na internet através do seu iPhone e lê seus e-mails, você tem que ter um antivírus no iPhone, do mesmo jeito que no Android. Você tem que ter um antivírus no Android também. É um mito essa situação de falar que, não, se eu uso o Mac não preciso de antivírus, se eu uso um tablet iOS também, eu não preciso de antivírus. Eu preciso de antivírus para todas as linhas hoje. Hoje tem vírus para qualquer tipo de plataforma. E tem um nome já que você lembra assim de cabeça de antivírus para iPhone? Tem, do Sophos. S-O-P-H-O-S. Sophos. Né? É um antivírus gratuito para toda a linha Mac, bem interessante, né? Eles fizeram um lançamento agora recente. Então, quem tiver interesse e quiser baixar, é só entrar lá no site www.sophos.com. Lá tem versões para Mac e versões para iOS também. E do Android? Do Android tem o Avast, que é um Avast, tem uma versão de Avast para PC e tem uma versão Avast para Android também, muito bom, eu uso, legal. Muito legal, gratuito, pode baixar lá do Google Play, vai lá na loja de aplicativos do Google Play e aí procura por Avast, vai estar lá o antivírus, baixa, tranquilo. Gilberto Sudré trazendo aí todas as informações, iPhone, Android, você não fica sem resposta aqui com o Gilberto Sudré no nosso quadro CBN a Tecnologia. 10h14, Gilberto, temos os nossos fatos da semana para comentar também. Exatamente. Primeiro fato da semana é super curioso, quem gosta aí de tirar proveito dos melhores planos de várias operadoras diferentes, a Motorola acaba de lançar o Moto Go Slim, que é um celular surpreendente com 3 chips. Em vez de 2, agora são 3 chips. Você pode ter 3 operadoras diferentes. É oficial, né? É aquele... Não é Xing Ling. É um smartphone oficial da Motorola. Lançou agora, essa semana, esse Moto Go, que tem 3 chips. Então eu posso ter 3 chips de 3 operadoras diferentes e escolher qual deles ligar, dependendo do horário, dependendo de onde eu vou ligar ou para quem eu vou ligar. Então achei super interessante. É um smartphone que tem rádio FM, MP3 player, tem uma câmera de 2 megapixels e o preço sugerido no Brasil de venda é R$380. Não é muito, né? Um preço até acessível, exatamente, com 3 chips. Mas já chegou? Já chegou, né? Moto Go. Moto Go, Slim. Moto Go Slim. 3. Né? Muito legal. 3 chips, legal. Né? Uma pesquisa também feita pela Cisco, que foi divulgada essa semana, que eu achei interessante, que foi falando que os usuários de smartphone e dispositivos móveis preferem usar as redes Wi-Fi do que as redes de 3G. Né? Porque eles acham que a rede Wi-Fi é mais rápida e tem uma melhor performance que das redes 3G. E aí, a discussão, depois que foi divulgada essa pesquisa, é que as operadoras podem ter uma oportunidade de oferecer para os seus clientes redes de 3G em locais públicos, ou locais, por exemplo, como aeroportos, e aí acaba até desafogando a rede 3G, né? Ou seja, já que os usuários preferem uma rede Wi-Fi. A única preocupação que eu tenho em relação a isso é que as redes Wi-Fi são conhecidamente mais inseguras do que as redes 3G. Então, quando você vai usar uma rede Wi-Fi, é bom ter cuidado, ter certeza que a rede esteja criptografada, porque senão você pode ter problemas na sua navegação. Ok. E o terceiro? O último fato da semana, que foi um fato que movimentou a parte, né, comercial aí das redes, foi que os Estados Unidos, alegando uma questão de segurança nacional, ela levantou algumas suspeitas sobre a ZTE e a Huawei, que são duas operadoras, grandes fabricantes de equipamentos de telecomunicações e inclusive smartphones também. E então recomendaram aos americanos e empresas americanas que não usassem, né, não usassem dispositivos e não comprassem dispositivos da ZTE e da Huawei, porque dizem elas que, segundo eles não têm controle sobre o que tem nesses smartphones, nesses modems, e poderiam, por exemplo, ter vírus ou terem outros programas que roubariam informações da situação. Então tem uma discussão até certo ponto técnica ou política, né, de até que ponto essa decisão foi uma questão realmente técnica na questão segurança, ou se é uma questão política, já que são duas grandes empresas que competem diretamente com fabricantes americanos, estão roubando o mercado. Empresas chinesas, né? Exatamente, mas essas competem com empresas americanas. Né? Então, ou seja, por que os Estados Unidos está fazendo esse movimento? Será que é um movimento que tem uma base técnica, realmente de insegurança,
dos dispositivos, ou é uma base de decisão política, que ela simplesmente os Estados Unidos está se sentindo ameaçado economicamente por essas duas empresas, então resolveu usar de artifícios para poder frear a venda desses equipamentos dos Estados Unidos. É bem interessante, a gente vai ter outros desdobramentos disso, com certeza, na próxima semana. Há que se observar. Com Bem, certeza. a gente estava comentando, né, Gilberto, da participação de quem nos acompanha. Eu lembro 3223-5911, é o nosso telefone, nesta sexta-feira, para você participar, como nos outros dias, claro. Gilberto que está aqui, solícito, atendendo a você que nos acompanha no programa CBN Vitória de hoje. E nós comentamos aqui a dúvida do Guarapari do Delson, isso, Delson, que a gente disse aqui, se ele pudesse ligar novamente para você explicar sobre a questão dele, e ele ligou. Ah, legal. 3223-5911, e Juliana, que recebeu a ligação dele, pode nos explicar melhor a dúvida do Delson. Isso aí, Fábio e Gilberto, o senhor Delson ligou e na verdade eu não tinha entendido muito bem a pergunta dele, agora ele explicou novamente. Ele disse que quando ele está usando o computador pelo navegador Explorer, né, que essa mensagem fica aparecendo na tela, não impedindo ele de utilizar ou de acessar a internet em alguns sites, mas assim, atrapalhando, incomodando um pouco essa mensagem que ele havia dito, né? E ele disse que quando ele está usando o Mozilla ou o Chrome, né, ele não tem esse tipo de problema. O que poderia ser, de repente, um problema do próprio navegador? Pode ser um problema do próprio navegador, né? A mensagem More for you. More for you. Pode ser uma questão do próprio navegador, né? Ou um item, pode ser um vírus também que está instalado no computador dele. Mas o mais comum, assim, imagino que seja um problema do próprio navegador. Eu vou sugerir a ele que faça uma atualização, se ele já não fez uma atualização para uma versão mais nova do Internet Explorer, para saber se é um problema localizado. Já que ele está falando que isso é localizado só no Internet Explorer, provavelmente um problema no Internet Explorer dele que está instalado no computador. Ok, Delson, obrigado. Você ligou aqui de volta para a Rádio CBN. Se o seu problema persistir, semana que vem o Gilberto está aqui também. A gente continua debatendo. Com certeza. Achar uma resposta para você. Inclusive, Gilberto, eu mesmo tenho um navegador, né, de 3G na minha residência e às vezes aparece mesmo uma mensagem para mim, mas assim, dizendo, eu não vou lembrar agora, claro. Às vezes eu acho que é o antivírus avisando de algum problema de instalação desse navegador 3G que eu uso. Pode acontecer? Pode acontecer. Antivírus avisar de um equipamento que eu instalei para dar um alerta? Pode ser. Pode ser que você tenha navegado em algum local e essa página tenha colocado algum plugin, deixado instalado algum plugin, algum JavaScript no seu navegador ou na sua máquina. E o antivírus está avisando você que aquele tipo de código pode ser um código suspeito. E aí ele está avisando você disso. Pode acontecer. Ok. Outra coisa que aconteceu essa semana, Gilberto, antes da gente encerrar, foi que eu li que a HP ficou para trás na fabricação de computadores. Foi isso? A Lenovo que foi que ultrapassou? Exatamente, a Lenovo que era da IBM, que foi comprada por chineses, né? Foi exatamente. Hoje a Lenovo não é mais a IBM, de proprietários chineses, né? Mas são bons computadores, são excelentes computadores. A Lenovo investiu bastante nessa linha de comunicação e a HP, parece assim, a tendência dela, ela comprou uma grande fabricante de equipamentos de rede e está investindo mais nessa linha de redes de computadores e menos em computadores em si. Está cuidando mais da infraestrutura da rede e menos de computadores, ao contrário de outras como a própria Lenovo, a Dell, né, que investiram numa linha mais de computador para empresas mesmo, né, ou servidores, ou computadores desktop, ou notebooks. Então, assim, acho que esse já é um reflexo de uma decisão estratégica da própria HP, né, de usar ou de investir mais na linha de infraestrutura e menos na linha de computadores. Ok. Então tá aí toda a semana de tecnologia, resumida por Gilberto Sudré no nosso quadro, as suas dúvidas. Já deixamos então para a semana que vem a dúvida do nosso ouvinte a respeito dos melhores aplicativos para reduzir o gasto do pacote de internet no celular. Foi a dica do Marcelo. Então, Marcelo, semana que vem, e eu e todo mundo acompanharemos com Gilberto Sudré, né, Gilberto? Legal, obrigado, Marcelo, aí pela participação e todos os ouvintes que ligaram para aqui ou mandaram e-mails. A ideia exatamente do quadro é essa, a gente tirar dúvidas, trocar informações aqui exatamente sobre tecnologia, como usar melhor a tecnologia no nosso dia a dia. Com certeza.
Obrigado a você, Fábio, os nossos ouvintes, obrigado aí pela participação, pela presença. Um excelente feriado para todos e até a próxima sexta-feira. As suas dicas, não podemos esquecer, ficam aonde? Muito bem. Fica aqui no site do cbnvitoria.com.br e também quem quiser mandar e-mail aqui para o quadro é o cbneatecnologia@gmail.com, e depois tudo isso que a gente está conversando aqui agora, que não pôde anotar, quem quiser ouvir novamente, também vai estar no meu site, no gilberto.sudré.com.br ou no Twitter, no @Gilberto Sudré. As dicas aí de aplicativos do Gilberto, nós falamos do NetNN, tudo lá você vai encontrar. Gilberto, obrigado e bom feriado. Obrigado, Fábio, a vocês, nossos ouvintes, e até a próxima sexta-feira.